Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro RZAG11 da Risa Asset. O valor atual da cota dele é R$ 9,30. Nas últimas 52 semanas, bem recente até, ele bateu uma mínima de R$ 8,69, um valor bem baixo para Fiagro, e nas últimas 52 semanas alcançou a máxima de R$ 10,57. A gente vai ver daqui a pouquinho quando isso aqui aconteceu. E sim, meus amigos, o dividend yield dele é esse maravilhoso 16,18%. Mas lembrando que vários Fiagros têm dividend yields maiores que 16%. É um dividend yield muito bom? Sim, é muito bom. Mas para Fiagro ainda não é um dos melhores. Tem alguns Fiagros que na faixa de 18%, alguns até chegando a 20%, e o RZAG está a 16%. Não tem um dividend yield dos mais fantásticos, mas sim, ainda é muito bom. E nos últimos 12 meses, ele sofreu uma desvalorização de 9,36%. A gente vê que a máxima dele ele atingiu bem aqui, no dia 10 de agosto de 2022, no ano passado. Você vê que ele trabalhava numa faixa muito alta aqui, nos últimos quase 12 meses atrás. Ele era bem valorizado, ele não trabalhava abaixo de 10,20 mais ou menos. Era sempre, ó, aqui abaixo de 10,20, mas era muito pouco. Aqui normalmente 10,20, 10,30 e batendo nesses 10,50. Deu uma baixada aqui para na faixa de 10, ficou 9,95, ou seja, um 9 muito alto. A partir daqui, que aconteceu com muitos fundos imobiliários e Fiagros, começou a perder valor e se estabilizou, digamos assim, nessa região aqui, entre 9,40 e pouco a 9,50 e pouco, chegando até 9,70 por aqui, e depois começou a perder mais valor, chegando aqui na mínima, de R$ 8,69. Você me pergunta, o que aconteceu aí nesse momento, Adriano? Pessoal, eu posso dizer para vocês aqui, que segundo os fatos relevantes divulgados e pelos relatórios divulgados pela Risa Asset, a gente não sabe de nada que tenha acontecido para ter essa queda de 8,69. Teve até uma distribuição de valores menores que a gente vai ver, que aconteceu em março, mas foi em março, que foi pago em abril. Mas no final de março já se sabia quanto era o valor que ia ser pago no mês de abril, que ia ser 11 centavos. Isso poderia justificar uma queda no valor? Poderia, mas teria que ter começado a cair já no iniciozinho de abril, e não só no final do mês de abril. Nem um fato relevante e nem no relatório do mês de abril foi citado qualquer coisa que justificasse essa queda aí, por exemplo, como aconteceu com o Vigia, por causa da Languiru. Aqui não tem nenhuma novidade, nada assim que diga, ia ter um default aí, que o pessoal chama, um calote, mas nada, não teve nada, pelo menos não divulgado pela Risa Asset. Então, eu realmente não sei o que aconteceu para ele cair nessa mínima aqui. Mas você vê que logo depois ele se recuperou e voltou a trabalhar nessa faixa de 9,20, 9,30, ó, chegou a bater 9,45 aqui, e você vê que ele perdeu valor aqui basicamente porque teve a DataX, ele perdeu 13 centavos, então caiu para 9,32. Então ele basicamente tá nessa faixa porque perdeu o valor da DataX. Se continuar o padrão, provavelmente ele retorna a 9,40 e pouco e cai de novo na DataX. Mas ele tá mais ou menos trabalhando nessa faixa aqui, você vê, já tá com praticamente 2 meses trabalhando nessa faixa de 9,15 até 9,40 e pouco, sem nenhuma grande novidade. O valor da cota patrimonial dele é 9,50, ou seja, ele está com P sobre VP de 0,98, está com um desconto de 2%. Mas a gente vê que exatamente um dos motivos dele estar descontado, nesses 2%, o que pode até indicar sim um bom momento de compra, os dividendos distribuídos pelo fundo, que não estão tão altos. Isso aí, muita gente que é mais sardinha, principalmente, o cara, aqui não tá pagando tão bem, eu vou para aquele outro fundo, aquele outro Fiagro, que tá pagando melhor, que tá pagando 18%, que tá pagando 20%. Ou seja, ele vai pular. Esse aqui tá mais estável, digamos assim, e provavelmente, entre aspas, a gente pode dizer que tá menos arriscado, por isso também tá pagando menos, e a pessoa sai para ir para um mais arriscado. Pode estar acontecendo esse tipo de fenômeno, digamos assim, que é normal no mercado. A gente vê que ele tem uma quantidade de cotistas bem boa, 56 mil, é uma quantidade de cotistas bem boa. O fundo vai completar 2 anos em outubro de 2023 agora. O rendimento mensal médio dele é de 12 centavos. Tem vários Fiagros que o rendimento mensal médio dele nesses anos é na faixa de 14, 15 centavos. Então ele tá com dividendo abaixo de vários fundos. Eu considero ele do Fiagros do top 4, digamos assim, de Fiagros mais queridinhos, que são eles XPCA, RZAG, Vigia e FGA. Para mim são os 4 mais
queridos. Apesar de ter outros grandes como o Rura 11 e, por exemplo, o KNCA, mas eles aí não são tão queridos como esses 4 que eu citei. Desses 4, eu acho que ele é o que está pagando pior. E eu acho que provavelmente é o que está com maior desconto também. E ele tem um patrimônio líquido, que a gente não vê isso lá no relatório, de 645 milhões. Então ele já está com a tendência de virar, para mim, o que eu chamo de Fiagro de porte grande. A partir de $500 milhão eu já considero porte médio. Ele já está beirando 700 milhões. Se ele tiver mais uma emissão, pode ser que ele chegue nessa faixa de 1 bilhão, que só tem 3 grandes fundos, né? Fiagros, no caso, são o KNCA, o Rura 11 e o Vigia, que estão na faixa de 1 bilhão. A gente vê que o último dividendo distribuído por ele aqui fala 13 centavos, mas não foi 13 centavos, aqui está arredondando, foi 12 centavos e meio. Isso equivale a um dividend yield de 1,33, que realmente é um dividend yield bom, muito bom. É o padrão normal, digamos assim, dos Fiagros, mas isso aqui também é 1,33 porque a cotação dele está baixa. Se a cotação dele tivesse quase R$10, não tinha dado 1,33, tem esse detalhe também. Esse valor aqui já foi pago agora no mês de julho. Esse valor distribuído foi exatamente o mesmo do mês passado e o relatório deve sair só daqui a umas 2 semanas, esse relatório. A gente vai ver daqui a pouquinho alguns detalhes mostrados no relatório do mês de maio, que se refere aos rendimentos pagos no mês de junho. Como eu falei, o do mês de junho, que se refere aos pagamentos feitos em julho, ainda deve sair daqui a umas 2 semanas. A gente vê que o primeiro dividendo distribuído em janeiro de 2022 foi 11 centavos apenas. Depois ele distribuiu 11 de novo. Tava um reloginho aqui, né, no começo. Era 11. Subiu finalmente em abril de 2022 para 12 centavos. Depois subiu mais um pouco, 12 centavos,6. Depois 13 centavos. Depois 13,5. 14 centavos, 13 centavos, aí começou a cair, né? 11 centavos. Aqui também faz sentido o pessoal que é mais sardinha, principalmente, começar a vender o fundo nesse período aqui. Já tinha começado a ter aquela queda que eu mostrei para vocês, 11 centavos. Depois quase 12 centavos. Voltou para janeiro, 12 centavos, 12 centavos, 11 centavos. Esse valor aqui que poderia ter afetado aquela queda de 8,69. Mas isso aqui foi anunciado no finalzinho de março. E a gente viu que a queda só aconteceu no finalzinho do mês de abril. Antes disso aqui, dele mostrar o maior valor pago no ano todo. Fazia tempo que ele não distribuía 13 centavos, né? A última vez que ele tinha distribuído 13 centavos tinha sido em outubro. 6 meses depois, distribuiu 13 centavos novamente no mês de abril. E aí, 2 meses, 12,5, ó. 12 centavos e meio, 12 centavos e meio. Em maio e em junho. A gente vai ver o relatório referente a esse mês aqui de maio, que foi pago em junho. Tá aqui. Eu não vou ficar lendo essas informações, pessoal, que ele mostra aqui no começo. Se alguém quiser ler, pode até ler isso aqui. Porque eu já venho lendo isso em todos os relatórios. Isso aí aumenta muito o tempo do vídeo e eu acho que não é uma informação útil, é um Ctrl+C, Ctrl+V. Você pode assistir um dos vídeos anteriores, eu vou colocar a qualquer instante um cardzinho aqui no topo e você pode ver o vídeo anterior falando sobre esses detalhes aqui e você assiste se você quiser ver mais detalhes. Tem uma boa parte que é só Ctrl+C, Ctrl+V. Então essa parte mais repetitiva eu não vou mostrar e nem a parte que a gente já viu lá no Status Invest. Vamos ver o que a gente não viu lá no Status Invest que eu vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, 97,68% do patrimônio está alocado, ou seja, tem cerca de 2,32% que está em caixa ainda. E o número de investidores do fundo aqui é 52 mil, diferente do que a gente viu atualmente, tá mais, né? Atualmente tem mais do que isso aqui, ó. 100% dos ativos são indexados ao CDI. E ele tem 29 ativos. A gente vai dar uma passada aqui nesses 29 ativos que ele tem na carteira. Aqui a gente vai dar uma passada na DRE do fundo, ó, mês de maio. Aqui ele faz uma DRE muito simplificada, né? Ele mostra receitas, despesas e aí o resultado, ou seja, no caso o lucro. E aí ele mostra, vocês vão ver o detalhe, que ele sempre paga 100% de tudo que ele recebe. Normalmente os fundos guardam pelo menos 5%, às vezes alguns guardam até mais, para caso tenha algum problema, ele tem aquele saldozinho em carteira para distribuir. Ele não, tá distribuindo tudo, 100% do que ele tá tendo de lucro. E aí isso equivale a 11 centavos em março, 13 centavos em abril e 12 centavos e meio em maio, e a gente já sabe que foi 12 centavos e meio também no mês de junho, que foi pago agora, semana passada, no mês de julho. Aqui ele vai mostrar o posicionamento atual, ele vai falar aquela história que está 97,68% do PL alocado. Aí ele mostra que por indexador, a gente já viu, 100% atrelado ao CDI. Quando a Selic começar a cair, que a gente sabe que automaticamente o CDI vai começar a cair, ele deve começar a diminuir os rendimentos. Pode ficar certo disso.
Isso é uma certeza. Vamos ver quando é que vai começar, que a gente não sabe. Tem uma possibilidade de começar agora no mês de agosto. Se acontecer no mês de agosto, provavelmente o dividendo distribuído no mês seguinte pode ser que já sofra alguma diminuição, distribuído no mês de setembro, né? Vamos ver se vai diminuir ou não. A Selic atualmente está em 3,75 e o CDI em 3,65. Outro detalhe aqui é que o portfólio do fundo por cultura é muito atrelado à soja. Tomara que não dê nada problemático com a soja esse ano e nem nos próximos anos, porque 50% das culturas dos devedores do fundo são atreladas à soja. O resto é bem distribuído, digamos assim. Milho, algodão, semente de soja, semente de pastagem, sorgo e outros. São os outros 50% da carteira. Geograficamente, ele é um dos menos bem distribuídos. São apenas 8 estados do Brasil. Tem vários outros fundos, FIAGos, que tem de 11 ou mais estados na carteira, e ele aqui apenas 8 estados, mas não deixa de ser uma distribuição interessante de qualquer forma. E basicamente isso aqui que ele está falando, pessoal, ele já falou em relatórios anteriores. E eu estava vendo do mês passado e ele praticamente fala isso, só que tem mais algumas coisas que ele fala. E basicamente isso aqui é o comentário do gestor mesmo. Então a gente vai ler ele aqui e não tem nenhuma novidade, ó. Ele fala a mesma história que ele falou em relatórios passados. Eu acho que desde o relatório de março ele vem falando isso aqui. Com o cenário desfavorável à queda de juros ao longo do ano de 2023, muitos empresários do setor agropecuário optaram por retrair investimentos e diminuir o endividamento das companhias, a fim de reduzir a despesa financeira. Despesa financeira aqui, pessoal, se traduz como pagamento de juros. Basicamente é isso, pagamento de juros, amortização, o que limita a originação de operações com bom perfil de risco e retornos adequados. A alocação do fundo está concluída em 97,7%. Aqui já está um valor diferente do que a gente viu, né? E a gestão está monitorando os ativos. Ele não fala nada do pipeline. Do mês passado ele falava em pipeline, mostrava uns investimentos que ele estava de olho. Nesse mês de maio ele não falou nada. Aqui temos a carteira do fundo no final do mês de maio. Então aqui a gente vê os devedores. A gente vê que os principais devedores deles são essa Tafona aqui, né? Tafona, ó, ela deve basicamente 10% do patrimônio líquido do fundo. A gente vê aqui as taxas. Tem umas taxas bem pesadas, né? 11,5%, 11,5% é uma taxa muito louca. CDI mais 11,5%. É pesado. Isso aqui é um negócio mais arriscado aqui. Aí você também vê que tem a KPS Agropecuária. KPS também tem vários CRAs, são 6 CRAs. A gente vê aqui, ó, quase 20% do fundo é atrelado da KPS. A gente vê que também com a KPS tem alguns CRAs mais arriscados. Esse aqui, CDI mais 11,5%. Pulverizado, para quem não sabe, é quando um CRA é vendido para várias pessoas, digamos assim, grupos de pessoas. Então, esses aqui são os menos arriscados possível, porque exatamente tem muita gente, pode ser que um dê problema, mas a maioria não vai dar, então acabam sendo menos arriscados. Aí também tem aqui mais 2 pulverizados, aí tem essa Celine aqui, tem a Gaps Agronegócio, isso aqui são 20, mas a gente viu que ele falou que são 29 ativos, a gente vai ver os demais agora na outra página. A gente vê que também tem alguns bem arriscados também, aqui ó, de CDI mais 16%, é uma taxa de juros absurda, né? E aqui também CDI mais 10,50%, um da Celine e outro aqui pulverizado. E aqui estão os valores em milhões, né? Para quem não observou, isso aqui 16 milhões, 16 milhões, 16 milhões, 16 milhões, 27 milhões, 27 milhões, aqui é 48 milhões, aqui 54 milhões, 52 milhões e por aí vai. E aqui também tem tipo de cultura que ela produz. E aqui a gente fecha os devedores restantes. Olha a Tafona aqui de novo. Tafona tinha 10%, né? Mas ela tem mais 7% aqui. Ou seja, no final das contas, a Tafona também é quase 20%. Olha a KPS Agropecuária de novo, que já tinha 20%, tem mais 8% aqui. Ou seja, KPS deve praticamente 25% do patrimônio líquido total do fundo é devido pela KPS e cerca de 20% pela Tafona. Ou seja, juntar a Tafona e KPS devem metade do patrimônio do fundo, praticamente. Ainda temos aqui os irmãos Gato e essa Lerman. E aqui a gente vê as culturas que eles trabalham e a gente vê que aqui os irmãos Gato também tá com CRA com uma taxa bem violenta e essa Lerman também, o CRA de CDI mais 14%. E a gente vê aqui no finalzinho ele mostra quanto é que ele tem em caixa, 15 milhões em caixa, equivalente a 2,3%. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!